Ai, ai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus queridos, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Amanda, boa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja mais uma vez bem-vinda aqui conosco. Olha lá, irmã Amanda, o Raniel logo entra depois, tá vendo? Deus abençoe o nosso irmão Ranizinho também. Levita na casa do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos aguardar mais alguns irmãos para nós estarmos iniciando. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Amém, Jesus. Acabar de dar os últimos ajustes aqui, vamos embora. Aleluias. Quero, como sempre, irmãos, iniciar esta live falando com Deus, né? Vamos falar com o Senhor. Marlene Quack já está conosco também, Jaqueline já está conosco, a Júlia já está conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bendito e eterno Senhor, Pai amado, Senhor, damos graças ao teu santo nome, Deus, porque até aqui, ó Deus, podemos ver a tua mão forte nos abençoando, nos guardando, a tua graça, misericórdia é notória, Deus, em nossa vida, e nós reconhecemos, somos gratos ao Senhor e tributamos a Ti a honra e a glória devida, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma, por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, ó Deus, na eternidade. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Deus, habitando em nós, nos forjando, nos moldando, a estatura, Deus, de varão perfeito. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu perdão. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo precioso que nós estaremos aqui, nesta noite, nesta live. Ó Deus, dissertando acerca, Pai, da Tua palavra, da Tua bendita e santa palavra. Eu Te agradeço pela vida dos amados irmãos que estão conosco, ó Deus, que são fiéis e todas as segundas-feiras estão aqui assistindo num segundo momento. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa uma vez mais, ó Deus, encontrar, Deus, um coração sedento pela Tua presença, pela Tua direção, pela Tua orientação. Eu entrego, Deus, a cada um em Tuas mãos, Pai, pedindo ao Senhor que seja uma noite, Pai, memorável, um divisor de águas na vida, na história de cada um, Senhor. Que os seus lares sejam impactados, suas famílias recebam, Pai, das suas promessas. Ah, Senhor, abra a nossa visão, Deus. Abra, Deus, o nosso entendimento. Nos ensina, Senhor. Queremos, ó Deus, fluir, Deus, no Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, adentrar em águas mais profundas do relacionamento com o Senhor, Pai. Ó Deus, por isso, nesta hora, sabemos que isso acontece pela ministração da Tua palavra. O Senhor tem liberdade, Deus, para falar conosco, ó Deus, para trabalhar em nosso coração, em nossa mente. Senhor, estamos aqui e Tu és a única razão, Senhor, de nós estarmos aqui. Recebe a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa adoração. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder e a Tua glória na vida de todos. Se há alguém enfermo, que seja curado, Deus. Se há alguém, Deus, aprisionado com a sua alma cativa, amado Deus, que seja liberto nesta noite, Pai. Senhor, vira o cativeiro, muda a história, opera, Deus, o sobrenatural, batiza com o Espírito Santo, manifesta, Deus, a Tua glória. Oramos, crendo, Pai, nesta verdade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Paz do Senhor, irmã Marlene, paz do Senhor, irmã Jude. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos estar lendo hoje o capítulo 28 do Gênesis, vamos dar aqui sequência à nossa série de mensagens. Eu vou ler somente o versículo 1 e 2, tá bom? Que nos diz assim, Gênesis capítulo 28, versículo 1 e 2. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Vou ler o verso 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Eu gosto sempre de destacar que eu tenho falado desde a nossa primeira live sobre este tema, trazendo como o personagem principal a vida de José. Interessante que até hoje nós não conseguimos entrar na história mais especificamente de José, né? Me parece que esta é a 6ª ou 7ª live tratando exatamente do contexto que envolve a vida de José. Por que isso acontece? Por várias coisas. Porque quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, preparar a mensagem, né? Mas assim, nos sobressalta coisas tão importantes, assuntos tão pertinentes que eu não posso me furtar, né, de entregar para os irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos iluminado pela tua santa palavra. Eu não dormiria tranquilo se ao receber uma iluminação do Espírito Santo não compartilhasse para os amados. Porque essa é a razão, né, das nossas lives. E eu quero com isso incentivar a todos vocês, mais uma vez, tá? A se esmerar cada vez mais no conhecimento na palavra de Deus, nos seus estudos acerca da palavra de Deus. Invista mesmo o seu tempo no aperfeiçoamento do entendimento da palavra de Deus. Compre livros, adquire livros, né, de temas específicos, invista no seu ministério, porque de fato é uma bênção, né? Por exemplo, eu já perdi as inúmeras vezes que eu tive a graça e a honra de poder ministrar escola bíblica dominical. Mas é lamentável, meus queridos, é lamentável, porque um tempo tão precioso na presença de Deus, né, a EBD, mas é perceptível que não só em uma igreja, em várias igrejas que nós já tivemos a oportunidade de ministrar, a lição para aquele dia, nas igrejas que têm o costume, né, de seguir a sequência de uma revista, infelizmente, 90% dos alunos que estão ali no culto de escola bíblica dominical, eles não leram a revista. Então acaba se perdendo um tempo enorme no culto da escola dominical, tendo que o professor fazendo leitura, né, dos tópicos. E, pastor Jé, por que o senhor sabe que o povo não leu? Porque não há uma pergunta sequer. Porque se ler a revistinha da escola dominical, se ler um capítulo da Bíblia, se ler um versículo, consequentemente e inevitavelmente vão surgir dúvidas. Então, se você passa assim, 1 hora e meia, 2 horas numa escola dominical e dificilmente surge uma pergunta em relação ao tema proposto da revista. Fato este que comprova que a maioria não faz a leitura e acha que quando chegar na escola dominical, o professor, além de explicar, ele tem também que fazer uma leitura. Isso é lamentável, é triste, né? Mas eu quero, mais uma vez, reiterar aos amados, incentivar, né, a buscar cada vez mais aquela leitura panorâmica da Bíblia para você se inteirar de toda a história e aprofunde, né, nos temas da palavra de Deus, que é algo riquíssimo para exatamente dentro do tema que nós estamos propondo, que é a maturidade espiritual,
Não existe maturidade espiritual sem conhecimento, nós já falamos isso inúmeras vezes. Hoje vou acelerar um pouquinho, nós vamos começar falando do capítulo 27 do livro do Gênesis, onde começa a trajetória de Jacó cumprindo uma direção de Rebeca e de Isaac, seus pais, de irem para a terra de Padã Arã, a terra de Betuel, o pai de Rebeca. Pai do Senhor, irmã Silvia, que Deus abençoe. A razão, nós já falamos também na live passada, foi porque, né, Esaú, o irmão gêmeo, grava isso, tá? Irmão gêmeo de Jacó, ele intentou no seu coração tirar a vida de Jacó depois que Isaac, seu pai, viesse a óbito, porque estava irado com Jacó, porque Jacó lhe enganado por mais de uma vez. Então, diante desse fato, ele foi orientado a ir para a região de Padã Arã, onde morava Labão, o irmão de Rebeca, sua mãe. Quando lá chegou, e aqui nós vamos discorrer rapidinho aqui do texto, quando ele chegou em Padã Arã, no capítulo 29 do livro de Gênesis, irmãos, aproveita porque hoje eu vou despejar informação aqui para vocês, tá? É muita informação que eu vou passar para vocês aqui hoje. Além das revelações do Espírito Santo. Então eu vou passar muita informação, isso é interessante, importante para que você possa construir o seu entendimento histórico, teológico acerca da palavra de Deus. Então Jacó desce para as terras de Padã Arã. O texto vai dizer, depois você lê com mais calma, que ele vai agora se encontrar em um lugar com alguns homens, alguns pastores, que estavam à beira de um poço com o seu rebanho, aguardando um ajuntamento maior, né, para que pudesse remover a pedra daquele poço, para que pudesse então saciar a sede do seu rebanho. Então Jacó começa a se inteirar com aqueles homens e faz a pergunta acerca se eles conheciam quem era Labão. Eles dão notícia, e nesse exato momento em que Jacó está conversando com esses homens, lá vem quem? Rebeca, a filha de Labão, era, segundo o texto, pastora de ovelhas. Então ela vai exatamente naquele lugar. Então, mais do que depressa, Jacó se dá a conhecer a Raquel. Essa imediatamente corre para sua casa, dá a notícia a seu pai, né, de que havia ali o filho, o seu sobrinho Jacó. Labão corre em direção a Jacó, se encontra com Jacó e prontamente, né, por causa do seu laço familiar, leva Jacó para a sua casa. E a Bíblia vai dizer, no decorrer da história, que Jacó estava 30 dias ali na casa de Labão. Obviamente que Jacó, ele descortinou tudo ali para Labão, o porquê que ele estava indo ali e que ele passaria algum tempo na casa de Labão. Mas Labão, vendo Jacó trabalhar, né, ele se prontificou a salariar Jacó. Ele não queria que Jacó trabalhasse, servisse de graça. Então ele vai fazer essa oferta a Jacó. E Jacó, na mesma hora, ele faz a proposta para Labão, que durante 7 anos ele estaria trabalhando para ter Raquel como a sua esposa. Labão, analisando os fatos, né, achou muito melhor dar a sua filha em casamento para Jacó, da sua linhagem, do que dar para algum outro estranho qualquer. Então ele consente com o argumento de Jacó, e Jacó trabalha 7 anos, e o texto vai dizer no versículo de número 20 do capítulo 29 de Gênesis, que aqueles 7 anos foram como poucos diante dos olhos de Jacó, em razão do seu amor por Raquel. Ele ficou completamente apaixonado por Raquel, entregue seu coração para Raquel. Então ele trabalhou 7 anos como se fosse poucos dias. Louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor e irmã Raquel. Que Deus abençoe. Quando cumpre-se os 7 anos de trabalho de Jacó sobre
sobre a proposta que eles haviam acordado, né? O Labão faz ali um grande banquete na noite da cerimônia do casamento, né? Eu sei que você já leu isso, né? Parte dessa história, só quero aqui relembrar para alguns, e de repente, se você não conhece, é bom que você saiba como que aconteceu esses fatos, né? Eles fazem uma grande festa, né? Para aquele dia daquela cerimônia. Afinal de contas, chegou o grande dia de que Jacó teria o seu sonho realizado, né, de casar com Raquel. Quando chega no dia seguinte, né, a Bíblia vai dizer que ele descobre que a esposa que lhe fora dado não foi Raquel. Foi-lhe dado Leia, a irmã mais velha. Não me pergunte por que ele não reconheceu, não sei se ele estava embriagado, não sei se havia luz naquele lugar, mas a Bíblia diz que somente no dia de manhã cedo é que ele descobre que não era Raquel. Ele passou a noite inteira em núpcias com Leia, a irmã mais velha de Raquel, pensando que fosse Raquel. Ele, indignado, então, agora na parte da manhã, vai falar com Labão, com seu tio, por que é que ele fizeram isso com ele, por que é que ele o enganou. E Labão vai responder, olha, aqui não se faz diferente, não se dá a mais nova no lugar da mais velha. Faz o seguinte, trabalha os 7 anos dessa e eu vou te conceder também Raquel como a sua esposa, né? Era um costume daquela época, da questão dessa poligamia, né? Tinha mais de uma esposa, mas acontece que no período da lei, Deus proíbe esse tipo de relacionamento, tá? Mas aqui ainda no princípio patriarcal havia esse costume muito evidente. O próprio Abraão, né? Ele também se valeu desse artifício. Jacó agora vai trabalhar mais 7 anos em função de Raquel. Então aqui eu já quero fazer algumas considerações muito importantes. Jacó, ele foi enganado literalmente por Labão. Mas Jacó trazia no seu DNA exatamente esse tipo de comportamento. Jacó estava começando a passar pelo processo do Senhor, né? Ele estava experimentando, ele agora estava sendo provado ao extremo, porque as práticas que ele fez na realidade com Esaú, seu irmão, agora ele está colhendo. E o próprio Labão está fazendo exatamente, né, o que ele havia feito com Esaú. Ele enganava Esaú e agora Jacó começa a ser também enganado. O que na realidade nós vamos entender era Deus trabalhando no caráter de Jacó. Era Deus trabalhando na índole de Jacó. Porque Deus faz dessa forma. Então, por causa disso, porque Jacó, ele gostava das coisas do jeito dele. Porque Jacó gostava das coisas no tempo dele. É por isso que ele enganava, é por isso que ele pulava etapas, porque tinha que ser do seu jeito, né? E tinha que ser no seu tempo. Então agora, a partir desse processo na casa de Labão, ele vai aprender alguns valores que eu quero já destacar de imediato aqui nessa primeira mensagem. A primeira coisa, quando ele descobre que foi enganado, ele não estava com Raquel, mas ele estava com Leia, a filha mais velha, obviamente se dá o nome disso decepção. Ele se decepcionou com aquele ocorrido. Ele estava há 7 anos trabalhando, né, pelo casamento com Raquel, e ele se decepcionou diante do ocorrido. Interessante é que é uma primeira lição que Jacó vai aprender e que nós precisamos de aprender no nosso processo de maturidade, né? De lapidação, de depuração. Nós precisamos de aprender a lidar com decepções, com perdas. O porquê que isso é importante nós destacarmos? Porque tem muitas pessoas, muitas almas
presas ao passado, presas a decepções, a perdas, e que estão engessadas e que não encontram forças, né, para buscar uma outra oportunidade, uma outra alternativa, estão algemados, estão engessados em sentimentos de decepção, talvez com um ente querido, talvez com alguém da família, talvez dentro de um relacionamento, talvez no ministério, talvez com uma igreja. Então a decepção você precisa aprender com ela. Você tem que sair mais fortalecido desse processo. E eu quero destacar aqui, por exemplo, o que aconteceu com o rei Davi lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Como que você tem que aprender a lidar com as frustrações, com as decepções, com as perdas da sua trajetória de vida. Quando Davi, ele infelizmente comete aquele episódio do adultério, né, e do homicídio lá com Betseba e Urias, o seu esposo, Betseba, ela engravida, gera, né, de Davi, e nasce a criança, porém com complicações, e a Bíblia vai dizer que Davi agora, em função daquela criança, ele vai interceder a Deus pela vida daquela criança. Ele se veste, ele se despe da roupa real, ele entra num propósito de oração e de jejum por aquela criança. Não comia, não fazia absolutamente nada. Em um determinado momento, o seu servo chega no ambiente em que ele estava, né, ali confabulando alguma coisa para entregar. Davi percebeu que eles iam falar com ele de que aquela criança, infelizmente, havia morrido. E ele pergunta, a criança é morta? E eles vão dizer, de fato, a criança é morta. Quando ele ouve que a criança era morta, Davi se levanta, Davi se banha, Davi se unge, Davi se veste e Davi vai se alimentar. Quando Davi faz isso, os seus servos perguntam, quando a criança estava viva, você jejuava, você estava orando, e agora que a criança está morta, você levanta e vai se vestir, e vai se consagrar, e vai se alimentar. Não era agora um momento de luto? Não era agora que você deveria, né, se contristar, se entristecer? Diante daquela perda, diante daquele sofrimento, o que Davi responde ali para os seus servos? Quando a criança estava viva, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Eu orei, eu clamei, eu pedi, né? Mas agora que a criança partiu, que diferença traria para ela se eu permanecesse do mesmo jeito? O que adiantaria eu agora deixar-me investido nesse sentimento de perda? Eu tenho um reino, eu tenho um governo. Não estou dizendo que Davi não era sensível àquela dor. Mas Davi nos deixa uma lição muito grande, que diante de uma perda, obviamente existe a sensibilidade pela perda, existe esse tempo de dor, né? Esse tempo de choro, esse tempo de digerir essa situação terrível na vida de todos nós, mas ele deixou muito bem claro, e deixou como lição, que a vida continua. Que ele não poderia ficar limitado, manetado com uma perda, com uma decepção, com uma tristeza. Interessante que quando eu estava meditando essa palavra, quando me veio esse episódio de Davi, né, Deus trazia ao meu coração de que muitos que vão ouvir estão com as suas vidas paralisadas, porque estão aprisionadas em alguma perda, alguma decepção, uma frustração, seja na área profissional, sentimental, ministerial, e que a isso trouxe uma condição adversa que está te limitando, e você tem receio de investir num novo relacionamento, tem receio de achar que as coisas não vão dar certo porque deu tudo errado naquela igreja onde você estava, e agora na igreja seguinte também vai acontecer do mesmo jeito. A pessoa fica com a sua mente aprisionada. Mas quando eu meditava, o Senhor falava assim, exatamente assim comigo, que
Nessa noite, através dessa live, né, é noite de Deus curar a sua alma. É noite do Senhor te libertar desse sentimento de perda, de tristeza, de angústia, e fazer você entender que, né, há um caminho ainda a ser trilhado, há objetivos ainda a serem alcançados, há uma vida ainda para ser vivida. Então, a exemplo de Davi, levante-se, banhe-se, cinja-te, derrame o azeite sobre você, o óleo. Louvado seja o nome do Senhor. Se alimente e prossiga. Essa perda, essa decepção fez apenas parte da sua trajetória. Ela não tem, não pode ter o poder de te paralisar. Faça como Davi. E eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que venha um renovo de Deus sobre a sua alma. E você vai sair desse lugar de luto, você vai sair desse lugar de decepção, você vai sair desse lugar de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão acamadas, né? Porque essa é um gatilho para depressão, esse é um gatilho para frustração, esse é um gatilho para que a vida fique engessada. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, né, que o Senhor possa te tomar pelas tuas mãos e você sacudir a poeira e você tirar esse espírito de sofrimento, de tristeza, de decepção, de preocupação, de angústia, de achar que agora tudo que você for fazer na sua vida vai ser como os maus exemplos passados. Deus tem uma história de vitória, Deus tem ainda uma trajetória de conquistas. E grava isso, não quer dizer que isso você não vai se deparar futuramente com novas decepções, com novas perdas. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja insensível, mas aprenda e se fortaleça cada vez mais com esses acontecimentos da sua vida. Nessa noite Deus está fechando feridas. Feridas que estão abertas pelo passado, de 1, 2, 5, 10 anos. O Senhor está fechando feridas através dessa palavra. Em nome de Jesus, o Senhor está derramando um bálsamo de Gileade sobre as suas dores nesta hora. Em nome de Jesus, o Senhor está derramando um azeite sobre a sua alma e através dessa mensagem te fortalecendo e te renovando para a glória do nome dEle. Então se levante a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique olhando para o passado de derrota, de decepções. Se levante. Amanhã o sol vai brilhar. Amanhã o ar vai estar purificado, nos dando uma nova oportunidade de vida. Amanhã você vai estar de pé, cheio de saúde. Louvado seja Deus, com toda a oportunidade de reconstrução da sua história, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, Jacó, ele teve que aprender a lidar com frustrações e com perdas. Faz parte do processo de lapidação de Deus, do amadurecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ter que aprender também agora, Jacó, ele vai ter que descobrir que ele tem que aprender a lidar com as suas limitações. Porque ele não podia mudar esse quadro. Ele deveria ter que trabalhar mais 7 anos. Fugiu das suas mãos a condição de ditar regras. Tem em muitos momentos da nossa vida, meus queridos, que nós vamos nos sentir limitados. Porque todo ser humano, em alguma área da sua vida, ele tem as suas limitações. Mas isso não é demérito. Isso faz parte da natureza de cada um de forma peculiar. Porque à medida que você não acredita que você tem limites, o limite, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nessa situação, nessa condição, te impede de machucar-se, de ferir-se. Ele impede de nós cairmos no abismo. Deus coloca limite em nossas situações. O que Deus coloca não é cerca, Deus coloca limites.
E às vezes nós nos deparamos com algumas limitações na nossa vida e queremos transpassar essas limitações achando que são apenas barreiras. Mas você tem que aprender a discernir a diferença entre limites e barreiras. Porque quando Deus coloca barreiras e você acha que é limite, se você tentar ultrapassar, você vai se ferir logo ali depois. Porque aquilo ali foi barreira que Deus colocou. Você tem que aprender a lidar com essas limitações. Porque senão, quando você não conseguir alcançar algo, você vai se frustrar, você vai se cobrar. Você vai exercer um senso de autojuízo sobre a sua vida. Exemplo de Jacó, faça tudo que você puder fazer. Tudo que vier às suas mãos, faça com todas as suas forças. Mas aquilo que lhe foge às mãos, então não é para você fazer. Deus não fez super-homens, mulheres maravilhas. Isso é Hollywood. E Jacó precisaria aprender a lidar e descobrir acerca de suas limitações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jacó também vai aprender. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado por Labão, vai ter que trabalhar mais 7 anos agora. Louvado seja Deus para tê-la. Ele vai ter que aprender a lidar com a paciência. Porque a vitória estava ali, irmãos. A vitória de Jacó era aquela noite. Depois de 7 anos. Não estou falando de 7 dias, nem 7 semanas, nem 7 meses. Foram 7 anos. Louvado seja Deus. E agora ele descobre que tudo que ele almejou para essa determinada data foge-lhe às mãos. E ele vai ter que ter paciência, né? Acima de tantas outras coisas, mas ele vai ter que ter paciência para ter que esperar ainda mais 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o processo de maturidade, ele trabalha na questão da nossa paciência. Louvado seja Deus. E nós vivemos em um mundo mediatista, né? Queremos tudo para ontem. E nós vamos compreender à luz da Bíblia Sagrada, eu vou entregar um rolo aqui tremendo agora, de que a paciência faz parte da nossa trajetória. Interessante, eu quero trazer aqui uma analogia sobre o Rio Jordão. Ouça que tremendo. O quão importante o processo de paciência, de você aguardar o tempo certo do Senhor. Sabe por que eu quero falar isso? Tempo certo, tempo de Deus, é diferente de demora. Grava isso. Tempo certo é diferente de demora. O Rio Jordão, lá em Israel, ele nasce no pé do Monte Hermon. E nós sabemos ali no Oriente Médio que no período de inverno, toda aquela montanha ela fica coberta ali de geleira de neves. Exatamente onde nasce o Rio Jordão. Eu fiz até as anotações aqui. Ele nasce, o Rio Jordão, o principal rio, né, ali da cidade de Israel, ele nasce a 563 metros acima do nível do mar. Grava esses números, a 560 metros acima do nível do mar. Entende aqui a revelação. E ele vai desaguar lá no Mar Morto, a 392 metros abaixo do nível do mar, no mar Mediterrâneo. Então, preste atenção, ele percorre aproximadamente em linha reta quase que 1000 metros. O Rio Jordão, nascendo no Monte Hermon, ele passa formando o Mar da Galileia e ele, como eu disse, ele vai desaguar lá no Mar Morto. Qual é a revelação, pastor GR? Se você for ver uma foto do Rio Jordão, ele não é um rio que segue linearmente. Ele vai serpenteando. Se você pegar um desenho do Rio Jordão, amanhã você entra no Google aí e veja uma foto do Rio Jordão. Ele vai serpenteando. Ele vai serpenteando, passa no Mar da Galileia, né? E depois vai e passa
e finaliza a sua trajetória lá no Mar Morto. O que eu quero trazer de interessante para os amados? Veja o quanto isso é importante na nossa vida. Se o Rio Jordão, da sua fonte, de onde ele é gerado, se ele percorresse em linha reta e chegasse lá no seu percurso final, com a velocidade, com essa altura que eu falei para vocês, de mais ou menos 1000 metros, 1 quilômetro do seu nascimento até onde ele deságua, 1000 metros em linha reta, já dá para imaginar a velocidade com que essas águas chegariam ali em Israel, mais precisamente na região da Judéia, né? Dá para ter uma noção da velocidade desta água? Tira uma conclusão da sua rua, quando chove uma enxurrada, como uma rua aí de poucos metros, como que a água desce com violência e já provoca alguns estragos. Você imagina um rio descendo a altura de mais de 1000 metros de altura. Como esse rio, o estrago que ele faria se ele fosse em linha reta. Se ele descesse rápido, quando ele chegasse no seu destino final, não teria bênção, não teria providência, não teria Mar da Galileia. Sabe o que ia ter lá embaixo no final? Destruição. Sabe por que teria destruição? Porque a estrutura daquela cidade ali onde o rio deságua não tinha estrutura para aguentar o volume de água e a velocidade da água que ela descia. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão tremendo. Qual é o percurso do Rio Jordão? Ele possivelmente daria um percurso de 100 quilômetros. Ok? Se fosse de linha reta, uns 100 quilômetros na altura de um quilômetro do seu nascedor até onde ele deságua. Mas como ele é de forma de uma serpente, ele percorre quase que o dobro. Na realidade são 150 quilômetros. Ele percorre o dobro do tempo que ele levaria para chegar lá no seu destino final. Então ele, por causa das curvas, o tempo da sua descida aumenta o dobro para mais ou menos uns 300 quilômetros o seu percurso agora. Não entendeu? Eu vou descodificar para você. Por causa das curvas que o Rio Jordão ele possui, ele perde a sua velocidade. À medida que ele vai traçando em cada curva e batendo nas paredes dali daquela descida, ele vai automaticamente perdendo o seu ímpeto, ele vai perdendo a sua força destruidora. Então, quando ele chega lá no Mar da Galileia, ele chega manso. Ele chega trazendo vida, ele chega trazendo bênção, ele chega trazendo provisão. Toda a cidade ali da Judéia é abastecida por causa das águas mansas que vêm pelo Rio Jordão. Oh glória! Mas essas águas são somente mansas porque ela passou por um processo que te tirava as suas forças. Oh, aleluia! Eu sei que você compreendeu o mistério que o Espírito Santo está dizendo. Na nossa vida é desse jeito. Queremos as coisas como exemplo do Jordão, nascendo com todo vigor, e eu quero. E se nós deixarmos, nós saímos despencados, né, ladeira abaixo da nossa vida, e queremos as coisas para agora, queremos as coisas para ontem, estamos cheios de forças, estamos cheios de ímpeto. Aí o que Deus faz? Do jeito que você está, quando você chegar lá na frente do seu destino final, você não tem estrutura para aguentar tudo isso. Aí Deus coloca algumas curvas na nossa trajetória, no nosso caminho. E nessas curvas a gente abate aqui, a gente apanha ali, a gente dá uma trombada aqui, dá outra trombada ali. Mas isso é para nos paralisar? Não. Isso é para tirar a nossa impetuosidade, né? Nos trazer mansidão, nos trazer calma. Porque o destino final, se nós compreendemos que isso faz parte do processo, mas para nós compreendermos que
para chegar no lugar que Deus quer que eu chegue e tome posse daquilo que Ele determinou para mim, eu preciso chegar lá embaixo preparado para receber tal vitória. Pegou dessa bênção? Pegou dessa vitória? Ai do Jordão, se não fosse aquelas curvas. Ai de nossa vida, se não fosse essas curvas que o Senhor nos leva, que a gente não compreende, é verdade. Senhor, mas por que, Senhor? Por que não é linha reta, Senhor? Por que as coisas não são mais fáceis, Senhor? Por que a trajetória, Senhor, da minha história é tão difícil? Tem muita curva na minha história, Senhor. Não é assim que a gente pensa? Está demorando chegar lá embaixo, Senhor. Mas eu tenho uma resposta de Deus para a sua vida. Eu não sei em qual curva que você está se deparando nesse exato momento na sua vida. Talvez você ainda não chegou no lugar onde Deus tem preparado para que você chegue. Mas sabe de uma coisa, você também já não está mais lá no Monte Hermon. Você já, com o Senhor, você já trilhou um caminho. Você já tem um percurso com o Senhor. E quando você inicia essa trajetória, você questiona por que de tanta curva, mas daqui a pouco você vai ter a maturidade de compreender quão importante foram essas curvas na minha vida. Recebeu dessa revelação de Deus para a sua vida? A nossa vida é como esse Rio Jordão. É por isso que eu quis trazer essa analogia. Porque é necessário. Porque se nós estamos passando pelo processo do Senhor, é porque nós não estamos à altura né, daquilo que Deus tem para nos entregar. Para que nós não venhamos escandalizar, para que nós não venhamos a fazer o mau uso daquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Davi, ele foi ungido com 17 anos aproximadamente. Mas só depois de 40 anos, 30 e poucos anos, é que ele se assentou no trono para governar. Ele passou por todo esse processo também. Louvado seja o nome do Senhor. Passou por processos, né, que ninguém estava vendo quando enfrentou leões e urso, lá quando ele apacentava. Ele passou as suas curvas, louvado seja o nome do Senhor, quando ninguém estava vendo. E passou outras, como estando diante do gigante Golias, onde todo mundo estava assistindo. A nossa vida é desse jeito. Às vezes passamos coisas e que as pessoas estão ao nosso redor, estão nos acompanhando. Mas há aqueles que também nós passamos, né? Somente nós, somente eu, somente você e o Senhor. São nossas lutas secretas, são os nossos leões, são os nossos ursos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando você derrota Golias lá na frente, vão dizer, nossa, foi sorte, nossa, como que ele conseguiu? É porque ninguém viu você, né, lutando secretamente as suas lutas pessoais. Mas você entendeu porque você chegou diante de Golias e não chegou lá cabisbaixo e desanimado. É por causa das suas experiências passadas. É que te trouxe a convicção, te trouxe força e visão. Isso é maturidade espiritual, isso é entendimento. Porque maturidade espiritual te traz transparência. Maturidade espiritual te traz identidade. Maturidade espiritual, louvado seja o nome do Senhor, ela te traz, né, numa condição de consciência da sua própria realidade. É por isso que eu sempre bato na tecla, né, acerca de aprender, acerca de ouvir, acerca de buscarmos, porque é isso que mexe com, com a nossa estrutura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos de investir mais tempo nessa condição. Jacó, ele vai aprender a valorizar cada segundo do seu tempo. Imagine Jacó tendo que trabalhar mais 7 anos, 14 anos ao total, para ter o seu sonho de que é casar-se com Raquel. Louvado seja Deus, ele vai aprender a valorizar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano do seu sonho, da sua busca, daquilo que ele colocou no seu coração.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer mais uma revelação para os amados. Ele trabalhou mais 7 anos e chegou o grande dia. Raquel é-lhe dado como esposa e agora o seu sonho, o seu grande sonho se concretiza. Meu querido, se o seu sonho continua, se ele ainda está de pé, nunca houve perdas na sua vida. Houve processos. Ok? Se o seu sonho continua de pé, é porque nunca houve perdas, sempre houve processo. Salmo 126, ouçam o que diz Salmo 126, para a glória de Jesus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando eles voltaram para a sua terra natal, quando eles voltaram para o seu sonho, eles estavam extasiados, eles estavam perplexos diante do momento que eles estavam vivendo. E quando o seu sonho ele está de pé, você está vivendo os seus sonhos, você vai olhar para trás e tudo que você passou, você não terá isso como perda, você terá isso como processo da sua vida. Em nome de Jesus. Irmão, vamos adiantar aqui um pouquinho. No capítulo 29 agora de Gênesis, para nós adiantarmos um pouquinho mais, mas eu não posso deixar de falar isso aqui também não. Isso vai te ajudar muito, vai te fortalecer. Não tenha os seus sonhos como solução de todos os seus problemas, ok? Não tenha os seus sonhos como solução de todos os... quando o meu sonho se realizar, todos os meus problemas estarão resolvidos. De forma alguma. De forma alguma. Os sonhos nada mais são do que alvos, propósitos que vão lhe conduzir a outros. Nunca tenha o seu sonho como solução dos seus problemas. Sabe por quê? Porque esses sonhos, quando eles se cumprirem, quando eles se realizarem, eles também virão com problemas. Porque se você achar que os sonhos, uma conquista, um relacionamento, uma porta de emprego, uma vida profissional, se você achar que esse sonho é um conto de fadas que não tem problema, se você fantasiou, deu uma roupagem irretocável a esse sonho, o que vai acontecer? Você vai descobrir que mesmo depois que tenha realizado algo na sua vida, esse algo ele vem acompanhado de problemas. E se você não tiver esse entendimento de que ainda que você tome posse do seu sonho, ainda que você tome posse da sua bênção, se você não tiver o entendimento que esse também virá com lutas, com provas, o que é que você vai fazer? Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar com aquilo que você alcançou. Mas o meu sonho era me casar. Mas agora eu ia me casar para não ter mais problemas, eu ia me casar para ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí você descobre que depois que casou, as lutas dobraram, os problemas aumentaram e você se frustra e aquele que era um sonho, um conto de fadas na sua mente, vira agora um filme de terror. É porque você tinha colocado no seu coração que o seu sonho ele vinha sem problemas, ele vinha pronto, ele já vinha moldado do jeito que você quer. Aí quando não está do seu jeito, aquilo que você tanto lutou não está à altura do que você imaginou, você se decepciona com aquilo e não investe valor naquilo que você alcançou. Está dando para você compreender? Eu estou sendo assim, bastante objetivo e claro. Não quero ficar com muitos rodeios, eu quero ir direto para o ponto. Porque se você recebe algo que você esperava, não como você imaginava,
e você se depara diante daquilo, você vai sempre ter na sua concepção a busca de algo perfeito, não o trabalho para realizar algo perfeito. Senão tudo que você vier na sua mão, quando você descobrir que não é pronto, você vai perder o seu vigor de tentar sempre buscar coisas novas. Eu não vou tentar mais não. Eu deixei de sonhar há muito tempo. Você já ouviu isso? Eu já parei de sonhar há muito tempo. Por que parou de sonhar? Porque trazia a ideia de que o sonho era a solução de todos os seus problemas. Nunca foi. Veja só, quando acontece o sonho de o sonho de Jacó, que ele casa com Raquel, aí que a coisa começa a engrossar, o caldo começa a ficar mais grosso para a vida de Jacó. Vamos ver por quê? Vamos lá, vamos aprofundar e você vai entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Porque senão, se você imaginar que o sonho ele é completo, ele é perfeito, ele é a solução de todos os problemas, a isso nós damos o nome de utopia. Isso é um sonho utópico, né? Achar que o sonho, que aquilo que você vai alcançar é a solução de tudo. Não é. Não é. Jacó casa agora com Raquel, e vamos ver o que acontece agora? Vamos lá. Lembra-se que Labão deu Leia, a princípio, em casamento para Jacó. E ele também deu a sua serva por nome de Zilpa. Grava isso. Agora ele dá Raquel para Jacó e dá-lhe também uma outra serva, agora por nome de Bila. Jacó está com as suas duas esposas, agora começando a sua nova vida. Vamos lá. O texto vai nos dizer, o texto vai nos narrar, que Leia se engravida. Veja como é que começa o contexto ali agora. Leia, ela está grávida e ela vai gerar e ela concebe. E ela concebe 4 filhos. Um de cada vez, né, amados? Ela vai ter Rúben, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos. Grave esses nomes. E cessa de ter filhos. Dentro daquela casa agora tem Jacó, Leia, 4 filhos e Raquel, estéril. Mas olha, o sonho não era... Ele recebeu um sonho estéril. Raquel era seu sonho, porém que Raquel era estéril. Não disse que o sonho não vem completo? Não quis dizer que o sonho não vem com isenção de problemas? Eu esperava tanto, meu Deus, que esse fosse meu amor, a minha cara metade. Aí você acha que ele vem completo, né? Dá para entender o que é maturidade, como isso nos liberta, como isso nos eleva de nível, de patamar de entendimento, para nós defrontarmos as situações que vão surgir em nossa vida? Vamos lá. Raquel não podendo gerar, o que Raquel faz? Ela pega Bila, né, e dá ela como esposa, e a dá como esposa a Jacó. A sua serva tendo o filho, Raquel seria considerada mãe. Era uma prática, mas fazer o quê? Então, Bila é dada como esposa a Jacó. E ela vai ter 2 filhos, Dan e Naphtali. Ok? Dan e Naphtali. Agora, Raquel tem 4 filhos, Leia tem 4 filhos, e Raquel tem 2 filhos, mais gerados em Bila. Quando Leia viu isso, olha como é que a coisa dentro daquela casa virou um ambiente de competição. Quando ela viu que não gerava e que Raquel havia dado Bila para que ele gerasse filhos, ela pega a Zilpa, né, a sua serva, e também dá ela para Jacó. E desse relacionamento nasce Gade e Aser. E a coisa tá feia. Gade e Aser. Agora, tá gravando tudo isso aí na sua cabecinha? Leia tem 4 filhos gerados no seu ventre e 2 filhos
gerado no ventre da sua serva. Ela tem no seu ventre Rúben, Simeão, Levi e Judá. Ela tem Gade e Asser gerado no ventre de Zilpa. Raquel não tem filho nenhum, porque é estéril, e tem Dan e Naphtali do ventre de Bila. Que maravilha, né? E a coisa começa a ficar complicada dentro da casa de José, lidando com isso tudo. E na passagem anterior, quando Raquel dá a Bila como esposa para Jacó, aquela passagem que todo mundo conhece, ela fala: dá-me filho, senão eu morro. Imaginemos a cabeça de Jacó. Ele havia fugido de Esaú para evitar um problema, um confronto com seu irmão gêmeo, e ele vai para a casa de Labão achando que ia desfrutar do bom e do melhor, e agora está dentro de uma casa com todos esses conflitos. Vamos agravar mais ainda? Vamos agravar. Leia, que havia cessado de gerar, vai ter mais 2 filhos. Vai ter Issacar e Zebulon. E ainda vai ter uma menina, por nome de Diná. Então agora, vamos fazer a conta novamente? Vamos fazer a conta novamente? Leia tem agora 6 filhos e uma filha do seu ventre. Tem 2 filhos com Zilpa. Raquel não tem filho nenhum e tem 2 filhos do ventre de Bila, sua serva. 10 filhos dentro de uma casa, uma filha, uma esposa que gerou 6 filhos e uma esposa estéril. Essa é a casa. Imaginemos o ambiente, a discórdia que estava dentro daquela casa. Porque Raquel era amada de Jacó. São tantos nomes, né, que a gente acaba confundindo. Raquel era amada de Jacó. E Léia se sentia, né, frustrada, rejeitada. E agora o que acontece? Aqui estava rejeitada, gera 6 filhos, uma filha, tem mais 2 de Zilpa. Raquel, que era amada, tem apenas 2 filhos, que é da sua serva. No versículo de número... qual que é o versículo? Versículo 30, perdão, versículo 23 do capítulo 30 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus, ele se lembra de Raquel. E Raquel finalmente vai gerar um filho. Oh, maravilha! Até você ficou feliz por Raquel agora, né? Que maravilha! Até Raquel, ela vai gerar um filho. Responde aqui para mim baixinho. Quem foi o filho que ela gerou? Quem foi? O nosso amado e digníssimo José. Chegamos em José, que maravilha. Custamos, depois de 6, 7 lives, chegarmos no protagonista José. Deixa eu entristecer o seu coração um pouquinho. No capítulo de número 35, versículo de número 18, Raquel vai gerar mais um filho. O nome dele é Benjamim. Porém, teve complicações de parto. E Raquel, amada de Jacó, ela morre no parto de Benjamim. Então Raquel tem 2 filhos, José e Benjamim. Mas isso só aconteceu no capítulo 35, que ela morreu, tá? Antes da morte de Raquel, tem muita história boa ainda para contar, tá bom? Então vou alegrar de novo o seu coração. Então agora, dentro daquela casa, Jacó está com 11 filhos e uma filha. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para nós já caminharmos para o final, né, o final dessa nossa live, vamos agora ver algumas coisas importantes. Quando eu citei o nome dessas 12 tribos, perdão, dos filhos de Jacó, eu quero que abrir um parênteses para você ter um entendimento que esses nomes, Simeão,
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e Benjamim. Esses nomes substantivos próprios, nomes dos filhos de Jacó, eles vão dar origem às 12 tribos de Israel, tá? Então, nas suas leituras posteriores, vocês vão ouvir falar da tribo de Zebulon. Mas Zebulon já morreu muitas gerações atrás. Mas o seu nome deu a origem à linhagem de Zebulon. É verdade que depois que Israel, no período da monarquia, depois da morte de Salomão, esses reinos, essas 12 tribos, elas se dividem. Essas 10 tribos do norte, elas são dispersas pelo Império Assírio, e permanece a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, com o reinado do sul. 100 anos depois também elas caem na mão da Babilônia, tá? E dessas 12 tribos, restou apenas a tribo de Judá. Veja como que Deus está no controle de todas as coisas, né? Para nós caminharmos para o final. Por que só restou a tribo de Judá? Porque era a tribo de onde descenderia o nosso Cristo, nosso Salvador, o leão da tribo de Judá. Veja como Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós precisamos entender que há uma citação em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 4, quando João tem a visão lá nos céus de 24 anciãos, né, que depositavam as suas coroas diante dos pés do Cordeiro. Há uma linha de interpretação que diz que desses 24 anciãos são os 12 do Antigo Testamento, ou seja, os 12 cabeças das tribos de Israel, e os outros 12 são os 12 apóstolos. Ok? Há essa linha de entendimento, que os 24 anciãos são a representação das 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, completando assim os 24 anciãos. A essa linha de interpretação dentro da escatologia, dentro da teologia. Mas a nação de Israel ela foi dispersa, mas há uma promessa dentro da visão dispensacionalista de que Israel será restaurado exatamente dentro do milênio para cumprir-se então as derradeiras promessas de Cristo para a sua nação. Entenda que é dentro de uma escola de interpretação. Existem outras que defendem outro tipo de interpretação. Tá bom? E quando você vai ler Atos capítulo de número 2, no episódio do batismo com o Espírito Santo, quando estavam todos ali em Jerusalém, haviam ali diversas pessoas de fora, né? E vão dizer de judeus que vieram de outras regiões, compreendendo com isso que de fato essas tribos, embora elas hoje não tenham essa representação, Israel não é reconhecida como essas 12 tribos, mas sim como uma nação unificada, mas há essa linha de interpretação que o Senhor, quando vier na sua glória, né, somente ele vai ter a condição, a capacidade de fazer essa separação, que embora estando espalhado pelos 4 cantos dessa terra, mas o Senhor vai ajuntar, unificar novamente essas tribos, né, as originais. E é por isso que também nós queremos na revelação das 144 judeus que está ali também no Apocalipse, 144 mil que foram selados, e ali vai dizer que são 12 mil de cada tribo de Israel. Uns vão dizer que aquilo é simbólico, nós cremos na literalidade daquela profecia. Dito isso, vamos partir agora então para um entendimento importante. No capítulo 31, do versículo 41, mais uns 5 minutinhos eu termino, Jacó, além de ter trabalhado 6 anos por Raquel, 7 anos por Raquel
sendo enganado, trabalhou mais 7, 14, ele trabalhou mais 6 anos, totalizando então 20 anos, agora por causa também do seu rebanho, por causa das suas fazendas, né? Ele vai trabalhar mais 6 anos para que ele pudesse ter condições de sustentar a sua família. No capítulo 31, vou acelerar agora, ele recebe agora uma revelação de Deus para ele voltar para a sua terra. Então acabou o tempo do cativeiro, acabou o processo, é tempo dele voltar para a sua terra natal. Ele chama as suas esposas, ele vai dizer para as suas esposas o que ele recebeu da parte de Deus, elas entendem que isso é direção do Senhor, e ele pega toda a sua comitiva, todos os seus bens, e eles partem às escondidas de Labão, temendo que Labão não aceitasse aquela sua atitude, e eles vão escondido. O temor de Jacó de que Labão não aceitaria procedeu, porque Labão foi atrás dele e quando o encontrou, indignado, refutou Jacó o porquê daquela atitude. Dentre as suas refutações, as suas indignações, ele vai dizer por que é que então ele lhe furtou os seus ídolos. Aqui é interessante aprender, e você já leu essa passagem, onde Raquel ela se assenta sobre esses ídolos, né? E faz menção de que quando Jacó fala assim, pode investiga as tendas, investiga os animais, que seja morto a pessoa, a alma que estiver com esses ídolos. Mas quando chegou na vez de Raquel, ela vai dizer que estava nos seus dias, né? Então a mulher naquele período era tida como imunda, então não poderia ser tocada, e é por isso que ela não levantou do seu camelo, mas exatamente ela estava sentada sobre os ídolos. Mas é importante entender que aqueles ídolos, né, são imagens pequenas que foram furtadas de Labão, não é que elas furtaram para ser adoradas. É porque aqueles ídolos, né, ela tinha assim, um simbolismo muito grande, é como se fosse as escrituras daquela terra. Então aqueles ídolos, eles significavam, representavam as escrituras daquela terra. Então por que é que Raquel faz questão de levá-los? Porque elas se sentiram vendidas pelo seu pai. Então elas imaginaram que o seu pai futuramente ia dispersar todos os seus bens e que elas não teriam herança no seu pai. Aqueles ídolos é como se fosse um documento de posse daquelas terras. E reconhecendo que elas tinham direito, elas então levaram consigo aqueles ídolos que mais representavam um documento do que uma idolatria qualquer. Dito isso, vamos prosseguir. E agora a coisa vai ficar mais feia, porque no capítulo 33 de Gênesis, Jacó vai encontrar com Esaú. Jacó vai encontrar com Esaú. Quem é Esaú? Seu irmão gêmeo. O que é que lhe vem à memória? Meu Deus, depois de 20 anos longe de Esaú, ele conjecturou no seu coração de que Esaú estaria ainda mais furioso acerca além de tê-lo enganado e depois ter fugido. Jacó, com toda a sua comitiva, 11 filhos, ele vai entender com seus bens que Esaú, seu irmão, vai cumprir a promessa de ceifar a sua vida, e juntamente com todos os seus pertences, e juntamente com toda a sua família. O que é que ele faz? Ele envia mensageiros na frente da sua comitiva, presentes, né, para aplacar o coração, porque ele temia que Esaú viesse com espírito de vingança e se abatesse sobre ele e sobre sua família. No capítulo 32, a partir do verso 22 até no verso 32, temos a narrativa da história de que quando Jacó, com sua família, atravessa o val de Jaboque, e quando Jacó estava num tempo ali sozinho, ele vai ter aquela luta travada com o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, né? E onde o Senhor toca a juntura da sua coxa, ele vai manquejar futuramente,
e ele lhe é trocado o seu nome. Ele não mais se chamaria Jacó, que seja usurpador, enganador, agora ele se chamaria Israel, aquele que luta com Deus. E o lugar onde ele teve o encontro, no versículo de número 30, chama-se Peniel, lugar de ter visto Deus face a face. Jacó viu Deus face a face, guardado as proporções. Então, entenda isso, ele atravessou o val de Jaboque. Jaboque era um rio, ok? Na sua trajetória, ele vai atravessar o rio Jaboque. O val significa a parte mais rasa do rio, onde ele conseguiria atravessar. E aqui, cabe aqui um parênteses aqui, né? Cabe aqui uma consideração importante acerca do Evangelho, acerca do que Deus prepara na nossa vida. Esse val, esse lugar raso, esse lugar que dava condições de Jacó atravessar com sua família, era-lhe a oportunidade de poder ali na frente ter o seu encontro glorioso com o Senhor e ter o seu nome mudado e ter a sua história mudada. Na nossa vida, nós não tínhamos onde atravessar. Nós estávamos do lado de cá, mortos no nosso pecado, sem condição alguma de atravessarmos, em função da nossa natureza, em função das nossas limitações. Mas exemplo de Jacó, que teve uma oportunidade, um lugar preparado pelo próprio Senhor para atravessar e ter um encontro com Ele, esse é o Evangelho na nossa vida. O Evangelho é esse val de Jaboque, é o único lugar que nós poderíamos passar para termos um encontro com o Senhor. Pegou aí da revelação? Esse val, esse lugar, em outro momento, nós não conseguiríamos atravessar. Mas Ele nos proporcionou em Cristo, essa oportunidade. Essa travessia do mundo dos mortos no pecado para aquele que luta com o Senhor e tem a sua história transformada. Muitos que estão assistindo essa live, talvez ainda não fizeram essa travessia. Desse lugar de morte, desse lugar de pecado, desse lugar, né, de criatura. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor, através da sua palavra, através do seu Filho, está nos dando esta oportunidade. Atravesse. O val é a palavra de Deus, é o único caminho que nós temos que passar. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o lugar dessa travessia, eu sou a porta. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos então ver Deus face a face e vivemos esse embate, essa luta, esse desejo de transformação, esse desejo de querer, né, não ser mais reconhecido como usurpador, não ser mais reconhecido como enganador, mas ser reconhecido agora como filho de Deus, aquele que vê o Senhor face a face, sair dessa condição de morte e ir para o Peniel da nossa vida, ver Deus face a face através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu concluo dizendo: Jacó, ele ia encontrar com Esaú, o seu irmão gêmeo. Literalmente, quando Jacó olhasse para a face de Esaú, ele estaria se identificando em Esaú. Ele estaria vendo literalmente a sua velha natureza. Estaria vindo diante de Jacó a sua história antiga, a sua história de derrota, a sua história sem Deus, a sua história de usurpação, de engano, de pecado. Literalmente ele ia se deparar com a sua velha natureza. Oh, glória! Recebe dessa revelação. Mas a única condição que não fosse capaz de fazer Jacó se sucumbir à sua velha natureza
foi o Peniel da sua vida. Oh, glória! Antes, olha como é que Deus é tremendo. Entre a nova criatura, Jacó, o Israel de Deus agora, e a sua velha natureza, Esaú, no meio, teve um encontro lá em Peniel. Porque Deus sabe, Deus na sua grandiosa sabedoria infinita, incalculável, imensurável sabedoria e soberania, sabia que se Jacó encontrasse com Esaú, sem ter vivido uma experiência de transformação, ele se sucumbiria à sua velha natureza. Pegou aí? Pegou? Jacó não lutou com Deus à toa, não. Jacó sabia o que ele ia enfrentar. Tinha a promessa de morte. Ele ia se identificar com a sua velha natureza, no caso de Jacó, literalmente, porque ele ia ver a sua própria feição no rosto do seu irmão gêmeo. Nós nos deparamos com a nossa velha natureza todos os dias. Nós nos deparamos com os nossos Esaús. Sabe o que nos faz sobressair sobre esses nossos Esaús? Foi o nosso encontro que nós tivemos com ele no Val de Jaboque. Foi a nossa luta em oração, foi a nossa luta em meditação. Perceba, você está aí quase 1h20 ouvindo uma mensagem. Você teria tantas coisas para fazer agora, não é verdade? A sua carne pede para você fazer tantas coisas. Eu sei que tem gente que está ouvindo aí, está comendo pipoca, outro está tomando um chocolate quente, outro deve estar com as pernas para cima, deitado, não importa. Mas espiritualmente você está, nesse exato momento, lutando com Deus em oração. Você está nesse exato momento vivendo a sua experiência de Peniel. Senhor, está recebendo. Sabe por quê? Porque amanhã, quando você acordar, você vai dar de frente com Esaú de novo. Você está vivendo o seu Peniel. Quando você pega a Bíblia para ler, você está no Val de Jaboque lutando com Deus, não é verdade? Quando você fala assim, vou orar, meu Deus, só Jesus na causa. É o seu Peniel, é o seu lutando com o Senhor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que embora sejam palavras simples, objetivas, não fico aqui com rodeios, eu vou direto ao ponto. Sou extenso muitas das vezes como fui hoje, mas eu quero dormir tranquilo de que você tenha recebido esta revelação. Muitos se prostram diante da sua velha condição porque não viram Deus face a face. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não viram Deus face a face. Mas quando você vê Deus face a face, Esaú vai ter que se render diante da sua nova história. Esaú disse assim para Jacó, o que é isso que você tem? Quem são esses? Foi tudo que Deus me deu. Deus me deu riquezas, Deus me deu esta família grandiosa, Deus tem me feito prosperar na terra, Deus me deu uma nova identidade, Deus me deu um novo nome, Deus me deu uma nova história, Deus me deu uma nova personalidade, um novo caráter. Esse agora, Esaú, sou eu. Esse agora sou eu. Me submeti ao tempo de Deus. Aprendi a lidar com paciência, com frustrações, com perdas e decepções. E estou agora diante de você, completamente transformado. Esaú não teve forças para resistir àquela nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, que Deus, que você possa ter a sensibilidade de ter recebido aí dessa palavra. Eu quero orar e concluir. Senhor, em nome de Jesus, precisamos, oh Deus, na conclusão desse processo, Pai, da nossa jornada, Senhor, de viver, Pai, esse encontro glorioso que Jacó viveu. Muda, Deus, o nosso nome, muda, Deus, a nossa história. Senhor, muda, Deus, a nossa mente.
que ela esteja alinhada, que o nosso coração esteja alinhado com os propósitos do Senhor, Pai. Seguindo, Deus, a tua direção, seguindo, Senhor Deus, os teus propósitos, para que nós não venhamos, ó Deus, nos render, nos sucumbirmos, ó Deus, às nossas velhas práticas, aos nossos velhos erros, mas que possamos dar prosseguimento à história que o Senhor tem escrito acerca de cada um de nós. Como ministro do teu evangelho, Deus, eu abençoo a cada vida que participou aqui conosco, Senhor. Que tenha uma semana de vitória, uma semana de respostas, uma semana de Jacó, lá, Deus, em Peniel, que possam ver-te face a face, Senhor, e ter, Deus, completamente selado, ó Deus, a tua história no Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu oro, Deus, te agradecendo em nome de Jesus. Vocês não imaginam o tempo precioso, alegre e feliz que eu sinto quando estou aqui com os amados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê uma semana de conquista, de realizações e de experiências com Deus. Pai do Senhor, irmã Silvia, Pai do Senhor, irmã Raquel, Pai do Senhor, louvado seja Deus, irmã Amanda, Raniel, se ainda estiver conosco aí, Deus abençoe, irmão Amauri, tantos outros que estão aqui conosco aqui, né? Louvado seja Deus pela sua vida, tá bom? Semana que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe.